Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de pré-natal de risco habitual. Não sei se vocês já conhecem essa terminologia risco habitual. É a mesma coisa do que pré-natal de baixo risco. É o pré-natal onde o enfermeiro ele pode atuar inteiramente, tá? Sem que haja sem que ele tenha que intercalar a consulta com o médico, tá? Por que risco habitual? São aquelas mulheres que estão grávidas, que não possuem nenhuma patologia crônica, nenhuma patologia de base, né, e que apresentam os riscos normais que uma gestação ela pode vir a apresentar, tá? Qual que é o objetivo, então, do pré-natal? Assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. Ou seja, o pré-natal ele deve acontecer para que a gente permita o desenvolvimento de uma gravidez saudável, tá? Para que a gente atenda essa mulher e esse bebê de maneira integral, não pensando apenas na saúde física, mas pensando também em toda a parte psicológica, social e que caso a gente encontre algum problema durante o pré-natal, a gente possa intervir a tempo de provocar danos mais graves tanto para a mulher quanto para o bebê. O que nós temos então hoje de dados estatísticos com relação à mortalidade materna por causas específicas no Brasil? A gente tem dados aí de 1990 até 2007, onde a gente encontra a hipertensão como principal causa de mortalidade materna. Ou seja, né, uma doença tão simples de ser identificada durante o pré-natal, né? Então, a gente sabe que os níveis pressóricos da gestante, ele deve ser verificado em todas as consultas de pré-natal, ou seja, desde o diagnóstico da gravidez, tá? Então, a mulher adentrou o serviço de saúde queixando-se de amenorreia, né, a ausência da menstruação. A gente vai, então, fazer o teste, né, de gravidez. Dando positivo, a gente já inicia, então, a abertura do pré-natal, tá? Então, todas as vezes que ela vir para consulta, a gente vai fazer a verificação da pressão arterial dela. Segunda causa de mortalidade materna, hemorragia, ou seja, outra causa que dá para ser evitada. A gente sabe que dentro do serviço de saúde, infelizmente, os fármacos que deveriam ser usados com cautela, eles acabam sendo usados de maneira inadequada, tá? Como, por exemplo, a ocitocina. Não são todas as mulheres que devem ser utilizada a ocitocina, né? A mulher, ela libera a ocitocina fisiológica durante o trabalho de parto. Então, assim, o uso da ocitocina é indiscriminado, né? Ou seja, para todas as mulheres, o que essa medicação ela vai fazer? Ela vai aumentar a contração uterina. Então, o uso indiscriminado dessa medicação, ele pode favorecer o aparecimento de hemorragia, tá? Porque o útero ele vai contrair e relaxar com muita frequência, e isso pode dificultar depois quando ele precisa fazer esse mecanismo normal no pós-parto, tá? Quando a placenta ela é dequitada. Outro caso também grave aí, né, de hemorragia que a gente tem no pós-parto são as cesáreas desnecessárias. Quando a mulher é submetida a vários procedimentos, né, de cesárea sem indicação, ela corre um risco maior de ter hemorragia, porque o útero ele fica fragilizado, né? Ele vai formando aí uma cicatriz, uma fibrose, o que dificulta a sua contração no pós-parto. Então, uma das complicações aí graves no pós-parto é esterectomia, né? Ou seja, retirada aí dos órgãos por conta de hemorragia que não consegue ser controlada. Outro caso grave de mortalidade materna que a gente tem são as infecções puerperais, tá? Ou seja, aquelas infecções adquiridas após o pós-parto, que normalmente são adquiridas dentro do ambiente hospitalar, tá? Essas infecções, elas também estão associadas à episiotomia sem necessidade, né? Então, o corte que acontece lá na região da vagina,
para ajudar, entre aspas, né, na passagem do bebê, mas que a gente sabe que, diante das evidências científicas, não existe nenhuma comprovação desse benefício para a mulher com relação à episiotomia. Pelo contrário, os estudos mostram desfechos desfavoráveis com relação à fragilidade da musculatura pélvica, incontinência urinária e fecal, dor durante a relação sexual e também infecções na cicatriz cirúrgica, né, no caso aí do parto cesárea, tá? Também é um local onde a gente tem alta incidência de infecção. E outra causa de mortalidade é o aborto. A gente sabe que o aborto ele não é regulamentado aqui no nosso país, né, a não ser em caso de estupro comprovado, ou que quando a mulher esteja, né, aí apresentando risco de morte por conta de alguma complicação aí na gravidez. Então, com isso, a gente tem o quê? Muitas clínicas clandestinas, onde é realizado esse procedimento de qualquer maneira, com instrumentos que não são esterilizados e nem adequados. Então, muitas mulheres acabam aí evoluindo a óbito por conta de aborto clandestino. E nós temos aí, por último, como causa, as doenças do aparelho circulatório complicadas pela gravidez, parto ou puerpério, tá? Ou seja, doenças que não foram identificadas aí durante o pré-natal, que não tratadas adequadamente e que tiveram complicações durante o período da gravidez, parto ou puerpério, e essas mulheres acabaram então a evoluir aí a óbito por conta desse problema mal diagnosticado ou mal controlado. Então, para que a gente evite todos esses problemas mencionados anteriormente, o que a Organização Mundial de Saúde ela preconiza com relação às consultas dessas mulheres? O número adequado seria igual ou superior a 6, tá? Durante todo o pré-natal, ou seja, desde que a gente fez o diagnóstico até essa mulher entrar, então, em trabalho de parto. Esse número, ele é adequado porque as pesquisas mostraram que quando é realizada aí nessas 6 consultas ou mais durante o pré-natal, a gente consegue fazer a identificação precoce dos problemas e intervir a tempo de evitar aí futuras complicações para o binômio, tá? Mãe e nós temos um decreto, né, o decreto 94.406/87, que diz que o profissional enfermeiro ele pode acompanhar inteiramente o pré-natal de risco habitual na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde, conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional. Ou seja, nós temos tanto o respaldo do Ministério da Saúde quanto do nosso do Corém, né, e do COFEM, para que a gente faça o acompanhamento dessas gestantes, né, durante todo o período da gestação. Como que deve ser, então, né, realizada aí essa consulta de pré-natal, tá? É uma consulta de enfermagem, é uma atividade independente, né, independente da atividade médica dos outros profissionais da saúde, realizada privativamente pelo enfermeiro, ou seja, a gente não pode delegar para auxiliar, para técnico, ela deve ser realizada pelo enfermeiro, que é quem tem competência para identificar aí todas as anormalidades e acompanhar o desenvolvimento saudável desse bebê, e tem como objetivo propiciar condições para a promoção da saúde da gestante e a melhoria na sua qualidade de vida, mediante uma abordagem contextualizada e participativa. Ou seja, o atendimento ele deve ser individualizado. O profissional enfermeiro ele deve levar em consideração não só a gestação, mas também tudo que envolve essa gestante, né? O seu trabalho, a sua família, a sua parte psicológica. A gente deve demonstrar interesse pelas condições de saúde, de vida dessa mulher e fazer com que ela seja participativa durante todo o processo, ou seja, todas as nossas ações, elas devem acontecer nesse contexto, né, mas incluindo a mulher, para que ela seja participativa e para que ela se sinta importante durante todo o processo de gestação, parto e por
A gente vai iniciar então, né, a consulta aí de pré-natal com o diagnóstico de gravidez, tá? Que vai ser realizado na própria unidade básica de saúde pelo profissional enfermeiro. Pode ser feito pela tira reativa para diagnóstico de gravidez, que ela tem uma sensibilidade aí de 25 ml por ml, ou exame de sangue com a mesma eficácia, tá? Onde a gente detecta então a quantidade, né, de beta-HCG aí na corrente sanguínea e a gente consegue então um positivo. É um exame muito simples de ser realizado, ele é realizado dentro da própria sala onde a gente faz a consulta de enfermagem. Então, a sala de saúde da mulher, dentro da unidade básica, ela deve sempre ter um banheiro para que a mulher possa fazer, né, o xixi, para que a gente possa realizar então o teste. E ambos, tanto o de urina como o de sangue, eles investigam a dosagem então do beta-HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que vai identificar então aí, né, a presença desse hormônio na corrente sanguínea, que esse hormônio ele é liberado quando a gente tem a formação do trofoblasto, né, que é um grupo de células do embrião que dá origem então à placenta. E, e quando o teste é positivo, a gente já inicia então a abertura do pré-natal. Dentro da unidade básica, a gente vai dar preferência sempre para o teste de urina, né, por ter aí um custo mais baixo. O teste de sangue a gente só pede dentro do SUS quando não dá positivo por duas vezes. Então, por exemplo, a mulher chega hoje na unidade básica com queixa de ausência de menstruação, a gente realiza da negativa. A gente pede para ela voltar em 15 dias para que seja repetido o teste, porque às vezes não tem a concentração adequada ainda de beta-HCG na corrente sanguínea. Então, não é possível, né, a realização do teste. Então, a gente pede para que ela volte em 15 dias, a gente vai fazer novamente o exame. Se ela persistir com queixa de amenorreia e o exame der negativo novamente, então a gente faz a solicitação da dosagem sanguínea. Se o atraso menstrual for superior a 12 semanas, o diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame clínico, ou seja, com 12 semanas ou mais, já é possível a gente fazer a ausculta do batimento cardiofetal. Ou seja, se a mulher chega no serviço referindo atraso menstrual por mais de 3 meses, o que a gente pode fazer primeiro, né, é colocar ela deitada na maca e tentar fazer a ausculta do batimento cardiofetal. A gente vai aprender depois na aula prática a realizar, né, essa ausculta, vocês vão conhecer os aparelhos, o lugar onde a gente vai fazer a ausculta, como que a gente localiza, então, o coração aí do bebê para poder verificar os batimentos cardiofetais. Gravidez confirmada, ou pelo exame de urina, ou pelo sangue, ou pelo exame físico, a gente tem que fazer algumas orientações pertinentes aí ao acompanhamento do pré-natal, tá? Então, como que vai ser realizada a sequência de consultas? Hoje, a gente tem, de acordo com o Manual do Ministério da Saúde, que até 28 semanas, a consulta ela deve ser realizada mensalmente. Ou seja, mensalmente a mulher vem, né, para a UBS para que a gente possa fazer, né, a consulta para verificar peso, a altura dela, calcular o IMC, verificar os níveis pressóricos, verificar os exames laboratoriais, identificar as queixas, planejar uma assistência adequada de acordo com o que ela está colocando para a gente, de acordo com aquilo que a gente está levantando no nosso exame físico, na nossa anamnese. Da 28ª semana até a 36ª, as consultas elas devem acontecer quinzenalmente. Por quê? Nesse período, começam a acontecer algumas queixas mais comuns, tá? Como principalmente presença de contração uterina, então que não é ainda do trabalho de parto, mas já é um ensaio das contrações que vão acontecer quando ela entrar em trabalho de parto, aumento da secreção vaginal, algumas começam a apresentar mais inchaço, ficarem mais cansadas, então a gente começa a acompanhar elas aí a cada 15 dias.
Da 36ª semana até a 41ª semana, a gente vai acompanhar elas semanalmente, tá? Nesse período é um período onde a mulher ela fica mais ansiosa, onde ela já fica mais na expectativa da chegada do bebê. Então, a gente tem que acompanhar aí mais de perto, tá? Porque também, nesse período, a placenta ela já começa a ficar mais envelhecida, ela já não tem mais aquela vitalidade que ela tinha anteriormente. Então, a gente precisa monitorar os movimentos desse bebê, o batimento, para ver se tá tudo dentro do esperado, para que ela possa seguir, então, até o bebê nascer, tá? Porque vocês podem perguntar, mas professora, a gestação, ela vai durar, ela pode, né, durar até 42 semanas. E por que a gente vai acompanhar essa mulher até a 41ª semana só dentro da unidade básica de saúde? Depois de 41 semanas, a recomendação é que essa mulher ela seja acompanhada na maternidade de referência. Então, que ela seja avaliada pela enfermeira obstetra, né? Onde dentro da maternidade a gente tem disponibilização de cardiotoco, de ultrassom, caso seja necessário aí algum exame complementar para verificar fluxo placentário, quantidade de líquido amniótico, enfim, tá? Então, após a 41ª semana, a gente vai fazer com que essa mulher ela tenha acompanhamento aí na maternidade de referência. E a gente tem que lembrar que, além da consulta que vai acontecer na UBS, né, ela também tem, né, disponível aí no serviço as visitas domiciliares nas unidades que são estratégia saúde da família e também ela deve participar dos grupos educativos. O que são esses grupos educativos? Grupos de gestantes dentro da própria UBS, onde o enfermeiro ele vai abordar os temas pertinentes para esse período. Então, preparo para o parto, amamentação, cuidados com o recém-nascido, onde ela vai conhecer mulheres que estão no mesmo período, né, que ela de gestação, e elas vão também poder trocar informações, compartilhar ansiedades, medos. Então, o enfermeiro pode aproveitar desses grupos para conseguir abordar também um grande número de mulheres, né? Que às vezes o tempo que ele tem de consulta não é adequado para que ele consiga orientar e sanar todas as dúvidas. Então, ele pode aproveitar desse momento para ajudar, então, aí nas orientações. Estudos clínicos randomizados demonstram que a conduta de induzir o trabalho de parto em todas as gestantes com 41 semanas de gravidez é preferível à avaliação seriada do bem-estar fetal, pois se observou menor risco de morte neonatal e perinatal e menor chance de cesariana no grupo submetido à indução do parto com 41 semanas. Então, assim, se essa mulher, né, que foi encaminhada lá para a maternidade de referência com 41 semanas, ela for avaliada e for verificado, por exemplo, que a gente não tem mais uma placenta que está funcionando 100%, que o líquido amniótico ele não está adequado para a idade gestacional dessa mulher, para garantir a vitalidade do bebê, os estudos falam que o ideal seria induzir esse parto, tá? Induzir o parto normal. Então, essa mulher vai ser submetida aí a uma avaliação obstétrica e, se tiver tudo bem com ela, com o bebê, vai começar então o protocolo de indução. O que é o protocolo de indução? Vai ser colocado por via vaginal, pela enfermeira obstetra ou pelo médico obstetra, uma medicação que chama misoprostol. Então, vai fazer o toque vaginal, vai localizar o colo do útero e atrás do colo do útero vai ser colocada essa medicação. Essa medicação, ela tem a função de amolecer esse colo que tá fechado, né, que tá durinho, porque o bebê, o útero, né, e o bebê ainda não estão preparados para nascer, então vai ajudar no amolecimento, no favorecimento para que aconteça uma posterior dilatação. Quando esse colo ele estiver amolecido, então é puncionado aí uma veia, né, da mulher e é colocada então a ocitocina por via endovenosa. Ou seja, né, esse hormônio que a mulher produz naturalmente quando ela entra em trabalho de parto, ele é colocado na forma sintética por via endovenosa para que ela comece então a apresentar contrações uterinas.
Porque, né, para que a gente tenha aí um trabalho de parto, é necessário que aconteça a contração uterina rítmica, né, para que ela, então, venha a ter dilatação e esse bebê nasça pela via vaginal. O que deve ser fornecido para a mulher na consulta de abertura de pré-natal? Cartão da gestante. Então, todas as gestantes, elas devem andar com um cartão, onde vai ter todas as informações referentes à data da sua última menstruação, a sua idade gestacional, dados dos exames que ela coletou, dados de vacina. Deve ser preenchido adequadamente pelo profissional que fizer a abertura do pré-natal, né? No caso, somos nós. E é muito importante que seja colocado também o hospital de referência para o parto. Cada unidade básica, ela tem um hospital de referência onde ela vai enviar suas gestantes, tá? E o profissional enfermeiro deve orientar que todas as vezes que essa mulher apresentar qualquer anormalidade, ela deve procurar o hospital, tá? Então, por exemplo, vômito persistente, dor no baixo ventre, sangramento, enfim, diarreia, qualquer intercorrência, ela deve procurar o hospital de referência, né, a maternidade de referência, para que ela seja avaliada por um profissional especializado. Ela não deve procurar pronto-socorro, porque no pronto-socorro a gente só tem profissionais que são clínico geral. E o clínico geral, ele não tem habilidade de avaliar essa mulher, né, como ela deve ser avaliada. Então, sempre que ela tiver qualquer intercorrência, procurar a maternidade de referência. Calendário de vacinas e suas orientações. Normalmente, quando a mulher vem com a queixa aí de ausência de menstruação, ela não traz o calendário de vacina, né? Ninguém tem o hábito de andar com a carteirinha de vacina. Mas a gente pode pedir para que ela traga na próxima consulta a sua caderneta de vacina, para que a gente possa fazer a avaliação e verificar as necessidades de adequação das vacinas, tá? E todas as orientações pertinentes. Deve ser também solicitado os exames de rotina, para que a gente veja como que essa mulher ela está de maneira geral, tá? E as orientações sobre a participação nas atividades educativas, para que ela seja participativa em todo o processo pré-natal, tá? Então, o que a gente vai perguntar para essa mulher na primeira consulta? Quais dados que são fundamentais para que a gente inicie um pré-natal adequado? Então, durante a anamnese, a gente vai perguntar para ela a data precisa da última menstruação, que é conhecida aí como DUM. Daí vocês vão falar assim, ai, mas professora, nem todas as mulheres sabem a data precisa da última menstruação. É verdade. Quando a mulher ela não sabe a data da última menstruação, a gente pode fazer a solicitação do ultrassom obstétrico, que vai ajudar na avaliação, tá? Da data correta. A gente vai perguntar também referente à irregularidade dos ciclos menstruais, ou seja, né, a cada quanto tempo que ela menstruava, se o ciclo dela era regular ou não, se ela fazia uso de anticoncepcional, se ela tem histórico de gestações anteriores, se ela já pariu anteriormente. Perguntar intercorrências clínicas, né, anterior referente à parte obstétrica, cirúrgica, detalhes de gestações prévias, se for o caso, né, se ela teve anteriormente gestações prévias, se ela faz uso de alguma medicação lar, se ela tem história prévia de infecções sexualmente transmissível, se ela fica exposta a problemas ambientais ou ocupacionais que venham a provocar aí algum risco para a gestação, se ela tem reação alérgica, se ela tem histórico pessoal ou familiar de doenças hereditárias ou casos, né, de malformações, se tem casos de gemelaridade anterior. Perguntar referente aos fatores socioeconômicos, né? Isso também é importante porque a gente sabe que é impossível garantir aí, né, uma gestação adequada se a mulher não tiver na casa nem o que comer, se ela não tiver saneamento básico. Então a gente precisa saber onde ela vive, como ela vive, tentar entender todo o contexto para planejar uma assistência adequada. Fazer
perguntas referentes também à vida sexual, com relação a parceiros, uso, se ela faz, né, uso de tabaco, álcool, outras drogas lícitas ou ilícitas, e também a questão com relação à pressão arterial, pessoal, é importante a gente lembrar que tem que ser verificada de maneira adequada, tá? Então, o ideal é que essa mulher ela fique sentada por pelo menos uns 25 minutos, se não for possível 25 minutos, pelo menos 5 minutos, até que ela estabilize, né, todos os seus sinais vitais e a gente possa fazer uma verificação adequada. Por quê? Se essa mulher chegou atrasada, esbaforida, no sol quente, a gente pode ter então um valor alterado de pressão. Lembrando que a pressão ela deve ser verificada na gestante ou sentada, tá? Com os braços livres, sem estar aí sendo pressionados por blusa. Ou então deitada em decúbito lateral esquerdo, tá? Que são aí posições que favorecem o retorno venoso para que a gente consiga um valor adequado, tá? Nunca verificado de barriga para cima, porque principalmente nas mulheres que já estão aí no estágio avançado de gestação, a compressão uterina nos grandes vasos, ela provoca a alteração dos níveis históricos, tá? Outra coisa muito importante que a gente tem que fazer desde a abertura do pré-natal e todas as vezes que essa mulher ela buscar o serviço é calcular a data provável do parto, tá? Então, como que a gente faz o cálculo da data provável do parto? Para que a gente faça esse cálculo, a gente precisa saber a data da última menstruação. Não tem como fazer cálculo de data provável do parto sem esse dado, tá? Esse cálculo, pessoal, ele é realizado através de uma fórmula aplicada, que é a literatura que determina, tá? Então, não é uma fórmula tirada da minha cabeça, é uma fórmula que é usada universalmente para que a gente chegue, então, nessa data. Por que data provável do parto? É muito importante a gente enfatizar isso para as mulheres, né? Data provável. Pode ser que o bebê nasça nessa data, né? Como pode ser que não nasça. Essa data a gente vai calcular sempre e vai chegar no resultado com 40 semanas de gestação, tá? Ou seja, esse cálculo, né, é para uma gestação que vai durar aí 40 semanas. Mas a gente tem que lembrar que a gestação ela pode durar de 37 a 42 semanas, ou seja, a gente tem uma variável de um mês nessa data, né? Ou seja, o bebê ele pode nascer 2 semanas para trás ou 2 semanas para frente após essa data, tá? Então é provável, não é uma data certa do parto. Como que nós vamos fazer o cálculo da data provável do parto? A gente vai pegar a data da última menstruação dela e vai adicionar essa fórmula, tá? No primeiro modelo que eu estou apresentando aqui para vocês nesse slide, são mulheres que engravidaram no início do ano, tá? Então, são as mulheres que engravidaram no começo do ano de 2020, ou seja, o bebê ainda vai nascer dentro do mesmo ano. Nesses casos, a gente aplica a fórmula mais 7 mais 9, tá? O mais 7 é referente a 7 dias adicionais à data da última menstruação. E o mais 9 é referente aos meses de gestação, tá? Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui uma mulher que menstruou pela última vez no dia 13 de fevereiro de 2020, ou seja, esse bebê vai nascer no mesmo ano. Então, nós vamos calcular mais 7 dias, adicionar 7 dias no 13, onde a gente vai chegar no valor 20, né? 13 mais 7 é igual a 20. E vamos adicionar mais 9. 9 ele seria referente a mais 9 meses, no mês 2. Então, a gente vai chegar, né? 9 mais 2 no mês 11. E como esse bebê vai nascer dentro do mesmo ano, a gente não adiciona nada referente ao ano, tá? Então, a gente chega aí na data provável do parto 20 do 11 de 2020.
Então, significa que nessa data a mulher estará completando 40 semanas de gestação, tá? Então, pode ser que o bebê nasça nessa data, como pode ser que ele nasça antes ou depois, tá? No segundo caso, nós temos uma mulher que menstruou pela última vez no dia 20/1 de 2020. Ou seja, esse bebê também vai nascer ainda dentro do ano de 2020. Nós vamos aplicar, então, a mesma fórmula, tá? Então, vamos adicionar 20 mais 7, né? Que a gente vai chegar, então, no 27. 1, né? Mais 9, que a gente vai chegar, então, ao 10. E não vamos adicionar nenhum número, né? No ano, porque esse bebê ele vai nascer dentro do mesmo ano. Então, a gente chega 27/10 de 2020, ou seja, a data provável do parto dessa mulher é 27 de outubro de 2020. Depois, nós temos uma segunda fórmula a ser aplicada. Quando que a gente vai aplicar essa fórmula? São as mulheres que engravidaram e o bebê eles vão nascer no outro ano, tá? Aqui a gente tem, né, no primeiro exemplo, uma mulher que menstruou pela última vez no dia 10/4 de 2020, ou seja, né, a última menstruação dela foi no mês de abril. A fórmula para as mulheres que menstruaram, então aí o bebezinho vai nascer no próximo ano é mais 7 menos 3 mais 1. Tá? Então, mais 7 dias, menos 3 meses e mais 1 ano, para que a gente chegue, então, na data provável do parto dela. Então, 10 mais 7, 17. 4 menos 3, 1. 2020 mais 1, 2021. Então, esse bebê provavelmente vai nascer 17 de janeiro de 2021, tá? Por que não dá para a gente aplicar a mesma fórmula que nós aplicamos anteriormente? Porque senão daria um erro de data provável do parto, tá? Porque vai mudar o ano, né? O bebê não vai nascer dentro do ano de 2020. Por isso que a fórmula a ser aplicada é mais 7 menos 3 mais 1. Nós temos aqui um segundo exemplo, né? Que é uma mulher que a data da última menstruação dela foi dia 20/12 de 2019. Então, vamos calcular aí a data provável do parto dela. 20 mais 7, 27. 12 menos 3, 9. 2019 mais 1, 2020. Ou seja, esse bebê provavelmente vai nascer 27 de setembro de 2020. E nós temos aqui um outro caso, tá, pessoal? Esse caso é um caso que é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai fazer bastante atividade dessa junto em sala de aula, nas aulas práticas também, para que vocês possam sanar aí todas as dúvidas referente a esses cálculos. Eu sei que vocês escutando aí do outro lado, parece bem mais complexo do que realmente é, tá? Não se assustem, não se apavorem. Eu estou explicando para vocês porque nesse momento a gente não tem, né, outra forma aí de comunicação que não seja através, né, das aulas aí com áudio, mas vocês vão observar que na prática, depois juntos em sala de aula, vai se tornar bem mais simples, tá? A compreensão desses cálculos, se a gente aplicar aí corretamente todas as fórmulas. Nós temos aqui casos de mulheres que a data da última menstruação, elas são no final do mês, tá? Observem que a data dessas duas últimas menstruações, elas são de bebês que vão nascer no próximo ano, tá? Mas que quando a gente aplicar a nossa fórmula, vai exceder o número de dias do mês, tá? Então, olhem para vocês o primeiro exemplo aqui. A data da última menstruação dessa mulher foi no dia 25 de agosto de 2019. Quando a gente calcula 20 mais 7, vai ultrapassar a quantidade de dias que existe no mês de agosto. Então, vamos calcular juntos. Lembrando que o mês de agosto, ele tem 31 dias. Ó,
Quando a gente calcular 21 mais 7, a gente vai chegar 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Existe 32 dias no mês de agosto? Não existe, certo? Então, o que a gente tem que lembrar? Toda vez que a gente for adicionar esses 7 dias aí à nossa fórmula e passar da quantidade de dias que existe no mês, a gente volta a contar do 1, tá? Então, ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, tá? Então, a gente chega na data 1, referente ao dia. Quando a gente for fazer a subtração do menos 3, que é referente aos meses, o que eu tenho que lembrar? Que excedeu o número de dias do mês de agosto. Ou seja, quando eu estou fazendo o cálculo do mais 7 e eu chego no resultado do 1, eu também automaticamente tenho que acrescentar mais 1, que é esse que está em vermelho aí, no mês, para que não dê errado o mês referente à data provável do parto, tá? Então, quando exceder no mais 7 o número de dias que eu tenho no mês, automaticamente eu vou adicionar 1 no mês, tá? Ou seja, quando eu fizer lá 8 menos 3, a gente vai chegar numa data 5. Quando eu adicionar esse 1 por ter ultrapassado a quantidade de dias do meu mês, então eu chego no mês 6, tá? E 2019 mais 1, 2020, ou seja, a data provável do parto dessa mulher é 1/6 de 2020. Se a gente não adicionar esse 1 aí ao mês, a gente não está fazendo um cálculo referente a 40 semanas, tá, pessoal? Ou seja, a gente tem um cálculo daí errado referente à data provável do parto. Então, não esqueçam disso. Todas as vezes que a gente for aplicar aí a fórmula e adicionando 7, a gente ultrapassa a quantidade de dias no mês, automaticamente a gente adiciona aí 1 ao mês, tá? O segundo exemplo que nós temos é uma mulher que menstruou pela última vez no dia 28/7 de 2019. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, o mês 7, ele tem quantos dias? 31 dias, certo? Então, vamos somar aí 28 mais 7, 28. 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, né? Por que 4? Porque não existe 34 dias no mês 7. Então, quando chegou no 31, a gente volta a contar 1, tá? Então, automaticamente, o que a gente tem que lembrar? De acrescentar mais um mês na nossa fórmula referente à subtração dos meses, para que a gente não tenha um erro de cálculo de data provável do parto. Então, 7 menos 3 é 4, mais 1, porque ultrapassou a quantidade de dias do mês 7, a gente chega numa data, então, de mês 5, e 2019 mais 1, 2020. Além da data provável do parto, a gente tem que calcular também a idade gestacional, tá? Ou seja, de quantas semanas essa mulher está a partir da data da última menstruação até a data da nossa consulta. Eu coloquei nesse slide para vocês a data de 23/3 de 2020, porque é a data que seria então a nossa aula presencial, tá? Só para vocês então não se perderem aí na hora de estudar. Então, vamos aqui começar o nosso cálculo. Uma mulher que teve a data da última menstruação no dia 11/12 de 2019, eu quero saber hoje, né? Dia 23/3 de 2020, quantas semanas se passaram desde a data da última menstruação até a data de hoje, tá? Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Primeiro, tenho que ter a data da última menstruação, observar quantos dias que faltaram, né, para acabar o mês desde a última menstruação dessa mulher. Então, ela menstruou pela última vez no dia 11 de dezembro de 2019.
Do dia 11 de dezembro até o dia 31 de dezembro, né? Porque dezembro tem 31 dias, se passaram 20 dias. Então, por isso que na frente do mês de dezembro a gente tem aí esse valor 20. Janeiro tem quantos dias? 31. Fevereiro, esse ano, teve 29. E março, né, que é dia 23, o dia de hoje, 23 dias. Vamos fazer a soma desses valores, tá? Ou seja, todos os dias que se passaram desde a data da última menstruação da mulher. E a gente vai chegar num total de 103 dias. Mas idade gestacional a gente não calcula por dias, a gente calcula em semanas, tá? Então, para que a gente chegue nas semanas de gestação, a gente vai dividir o 103 por 7. E nós vamos chegar, então, num cálculo aí, né, de 14 semanas e 5 dias para completar mais uma semana. Pessoal, é muito importante que vocês não façam esse cálculo na calculadora, tá? Porque a calculadora, ela vai aproximar os valores e vai dar o valor errado para vocês. Essa divisão, ela tem que ser feita na mão, tá? Então, vocês vão pegar lá 103, dividir por 7. Fazer cálculo igual lá no primário. Quantas vezes o 7, ele cabe no 10, né? Então, uma vezes 7, 7 para 10, faltam 3. Baixa o 3. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 33? É 4, né? 7 vezes 4, 28. Para 33 vai sobrar quanto? 5. Pessoal, esse 5 é o resultado, então, final do nosso cálculo. A gente não dá sequência nesse cálculo, tá? Porque se a gente der sequência, né, a gente teria que colocar vírgula, acrescentar um zero e continuar. A gente não conseguiria chegar no valor exato de idade gestacional dessa mulher. Então, o que vocês vão colocar como resultado? O 14, né, que é o resultado que ficou lá embaixo da divisão. E esse 5 que sobrou, que é onde a gente vai parar a nossa conta, é o que falta para ela completar mais uma semana de gestação. Por isso que fica, então, 14 semanas, 5/7. Esse 5/7 significa que faltam mais 2 dias para ela completar mais uma semana de idade gestacional. Nós temos aqui um outro caso, né, que é uma mulher que menstruou pela última vez no dia 2 de outubro de 2019. Então, o que eu quero saber? Desde o dia 2 de outubro de 2019 até hoje, que é 23 de março, quantos dias se passaram da gestação dessa mulher? Então, vamos lá. Outubro. Do dia 2 até o dia 31, quantos dias que faltaram? 29 dias. Novembro, a gente tem 30 dias. Dezembro, 31. Janeiro, 31. Fevereiro, tem um erro aqui, ó. Fevereiro, esse ano, foi de 29 dias. Então, vamos corrigir aí, né? E março, 23 dias. Então, em vez, pessoal, de ser 172 dias, a gente tem aí um cálculo de 173 dias, tá? Vamos fazer, então, 173 dividido por 7. A gente vai chegar, então, vamos lá. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 17? 2, né? 7 vezes 2, 14. Para 17, faltam 3. Vamos abaixar o 3, então, né? Que é 173 e não 172. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 33? 4, né? 4 vezes 7, 28. Para 33, faltam 5. Então, essa mulher está grávida de 24 semanas e 5 sétimos, tá? Ou seja, 24 semanas e 5 dias para completar mais uma semana. Aqui nós temos um outro
um outro cálculo, que a data da última menstruação foi dia 1/1/2020. E hoje é 23/3/2020, ou seja, eu quero saber quantos dias se passaram desde a data da última menstruação até a data de hoje. Então, janeiro tem 31, do dia 1 até o dia 31, faltam 30 dias para essa mulher, para acabar o mês. Fevereiro é a mesma coisa, aqui é 29, tá, pessoal? Não é 28. Professora também erra, apesar de fazer revisão várias vezes, aí acabou passando batido essas duas datas, tá? Façam a correção, porque é importante e para que não chegue numa data errada, tá? E março, 23. Nós vamos chegar aí no total de 82 dias, então, tá? Não 81 como tá aí, porque fevereiro é 29 dias, foi, né? 29 dias esse ano e não 28. Então, vamos fazer 82 dividido por 7, tá? Então, quantas vezes o 7 cabe dentro do 8? Uma vezes 7, 7 para 8, 1. Abaixo o 1. Então, quantas vezes o 7 ele cabe dentro do 11? Uma vezes 7, 7 para 11, 7. 8, 9, 10, 11. Faltam 4, tá? Então, essa mulher ela está grávida de 11 semanas e 4 sétimos, tá? Ou seja, 4 dias para completar mais uma semana. Aqui eu coloquei alguns exercícios para vocês praticarem, tá? Então, são alguns cálculos para vocês realizarem aí na casa de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, tá? Eu estou disponível para ajudar vocês aí da melhor forma que eu puder, mesmo distante. Então, esses cálculos, pessoal, a gente só vai aprender praticando. O que eu oriento vocês? Todos esses exemplos que eu dei aí anteriormente, é só vocês olharem em qual situação se enquadra esses exercícios e vocês aplicarem a fórmula de maneira correta, tá? Não tem segredo. Se vocês seguirem os slides que eu expliquei aqui anteriormente para vocês, com certeza vocês conseguirão fazer, tá? E depois, numa oportunidade posterior, a gente vai fazer a correção desses exercícios juntos, tá bom? Para que vocês possam aí criar habilidade nesses cálculos. Esses cálculos, eles caem muito em prova, principalmente em concurso. E por incrível que pareça, muitos enfermeiros não sabem fazer, tá? Então, eu quero que vocês fiquem aí craque para realizar esses cálculos. Vocês vão calcular, pessoal, tanto a data provável do parto quanto a idade gestacional, tá? Então, façam a conta, lembrem-se de não fazer na calculadora para que vocês criem a habilidade de realizar esses exercícios. Se quiser me mandar por e-mail, pode mandar, que eu ajudo você. Fizemos então lá na nossa consulta, né, com a mulher, o cálculo da data provável do parto, da idade gestacional, a gente vai passar para o exame físico específico, tá? Que é o exame físico gineco-obstétrico que a gente fala, que é bem específico da gestante. O que entra nesse exame físico de diferente dos outros exames físicos? Palpação obstétrica, medida e avaliação da altura uterina, ausculta dos batimentos cardiofetais, registro dos movimentos fetais, exame clínico das mamas, exame ginecológico, que entra aí na inspeção das genitálias externas, exame especular, coleta de material para exame e o toque vaginal. O que a gente tem que lembrar, pessoal, que é muito importante? Tanto a palpação obstétrica como a medida da avaliação uterina, a ausculta dos batimentos cardiofetais, os registros dos movimentos fetais, tudo isso vai depender da idade gestacional da mulher, tá? A palpação obstétrica e a medição da avaliação uterina, por exemplo, a gente só consegue realizar após a 20ª semana de gestação. Antes disso, a gente não consegue, tá? Pelo tamanho que o bebezinho tá ocupando lá, né,
na barriga, né, é impossível da gente conseguir fazer essa aferição, tá? Já a ausculta dos batimentos cardiofetais é possível a partir de 12 semanas de gestação. O registro dos movimentos fetais, ele fica mais perceptível por volta de 18 semanas, tá? Então, a gente vai perguntando para a mulher nas consultas se ela já sente, mas a gente tem que ter em mente que é perceptível normalmente a partir da 18ª semana de gestação e vai ficar mais evidente a partir da 20ª semana. Com relação ao exame clínico das mamas, a gente só faz se houver alguma queixa, tá? Porque a gente tem que lembrar que as mamas elas ficam muito sensíveis, né, durante a gestação e a gente sabe que não tem, né, nenhuma indicação da gente fazer exame nesse período, a não ser que tenha realmente alguma queixa. E na parte de exame ginecológico, a gente também só vai fazer avaliação se houver necessidade e a coleta do material também de Papa Nicolau, só se ela não realizou no último ano ou ela não realizou nos últimos anos, né? E o que vai diferenciar o exame de Papa Nicolau da gestante da mulher que não está gestante? Lembra quando a nossa aula prática, quando nós fizemos a coleta externa com a espátula de Aire e fizemos uma coleta também no orifício do colo com a escova endocervical. Na gestante, a gente não vai fazer o uso da escova endocervical, tá? Por quê? Porque a gente pode provocar aí alguma lesão na bolsa, né, que tá ali revestindo o bebê, algum sangramento, algo invasivo, até mesmo infecção para o bebê. Então, a gente faz a coleta somente da ectocervice, tá? Da parte externa do colo do útero. E o toque vaginal, pessoal? O toque vaginal, ele não deve ser realizado dentro da unidade básica de saúde, tá? Por quê? Durante o toque, a gente pode expor a mulher a alguns riscos que, se houver alguma intercorrência, a gente não consegue corrigir dentro do serviço. Então, não tem indicação de realizar o toque vaginal. O toque vaginal, ele deve ser realizado lá na maternidade de referência, tá bom? Então, assim, a gente vai fazer toda a avaliação ginecológica dessa mulher apenas através da inspeção. Tem algumas mulheres que apresentam inserção de placenta logo próximo ao orifício do colo, e se a gente fizer um toque, a gente pode provocar um descolamento prematuro de placenta, né? Isso é uma emergência obstétrica, a gente vai estudar depois mais para frente, então não tem indicação de fazer o toque. Daí vocês vão falar, ai professora, mas chega uma mulher em trabalho de parto lá na UBS, o que eu vou fazer? Se tiver que nascer, vai nascer, gente. Não é o toque vaginal que vai alterar alguma coisa, tá? Então, evitem, né? Não façam esse procedimento para não expor a mulher nem o bebê a um risco que vocês não vão conseguir corrigir caso tenha uma emergência. Vamos solicitar também para elas o hemograma, tipagem sanguínea, glicemia de jejum, teste rápido triagem para sífilis, o VDRL, teste rápido para diagnóstico de HIV, toxoplasmose, sorologia para. Então, assim, todos esses exames é para avaliar o bem-estar da mulher nesse momento, né? E no caso de IST, para a gente iniciar um tratamento, se for positivo. Então, todas as nossas ações serão de acordo com o resultado desses exames, tá? Vamos fazer também o controle do ganho de peso, né? Então, lembra que eu falei lá anteriormente para vocês, né? Se o IMC ele for adequado, né? O que é considerado um IMC adequado? Entre 20 e 24,9, a mulher deve ganhar até o fim da gestação entre 11,5 kg e 16 kg. Se ela entrar no IMC de sobrepeso, que é de 25 a 30, ela deve acumular até o final da gestação entre 7 e 11,5 kg, tá? No caso das obesas que têm um IMC de 30,1 ou mais, devem apresentar ganho em torno de 7 quilos durante toda a gestação. E as recomendações elas devem ser específicas e diferentes por trimestre, tá, pessoal? Então, por que é importante? Porque o ganho de peso, tanto para menos quanto para mais, ele pode acarretar em problemas ou potencializar problemas para a mulher e para o bebê, tá?
Tem também um exame que a gente vai fazer a solicitação dele entre a 35ª semana e a 37ª semana de gestação, que é um exame chamado Streptococcus. Streptococcus é uma bactéria que todos nós temos na região anal, tá? E algumas mulheres apresentam também na vagina, e para a mulher não provoca nenhuma alteração, mas se ela tiver a presença de Streptococcus na vagina e for identificado isso durante o pré-natal, quando ela internar em trabalho de parto, vai ser feito um antibiótico para tentar reduzir a concentração dessas bactérias na flora vaginal, para que evite, então, uma contaminação aí com o bebê, tá? É muito difícil de acontecer essa contaminação, mas quando ela acontece, o bebê pode apresentar aí problemas respiratórios, tá, pessoal? Então, por isso que aqui no Brasil usa-se fazer esse exame. A gente vai aprender também na prática como que ele é realizado. A coleta desse exame, ela é realizada através do SUAB, tá? Aquele cotonete grande, onde a gente vai fazer aí a coleta da vagina. Então, a gente vai introduzir o SUAB bem no orifício da vagina e fazer uma rotação de 360 graus e colocar dentro desse frasco aí, né, que vai fazer a cultura dessa bactéria. E a gente vai fazer essa mesma, uma outra coleta na região anal, tá, pessoal? Mesma coisa. Rotação de 360 graus no orifício do ânus e coloca dentro desse frasco para que aconteça a cultura também da bactéria. O que é importante? A mulher não tomar banho antes de realizar esse exame, para que ela não faça a retirada, então, dessa concentração de bactérias. E é isso, né? Que ela não tome banho. A gente vai colocar ela em posição ginecológica para fazer essa coleta. Não provoca nenhuma dor, nenhum desconforto, porque como vocês podem observar, é muito fino, né? Esse cotonete. É só mesmo constrangedor para ela, tá? Então a gente sempre tem que procurar orientá-la o que a gente vai fazer, mostrar para ela, né, o material que a gente vai utilizar para tranquilizar da melhor forma. É importante que a gente faça também, pessoal, as orientações referentes à parte nutricional, né? Então, a gente sabe que a mulher, principalmente no começo, ela tem muita náusea, enjoo, azia. Então, é importante que a gente oriente ela a apreciar cada refeição, né? Comer devagar, mastigar bem e de forma que evite qualquer tipo de estresse na hora da alimentação. Evitar consumir líquidos durante as refeições para reduzir os sintomas de pirose, né? Que é a azia. Evitar deitar-se logo após as refeições, para evitar então mal-estar e pirose, né? Ou seja, esperar que faça digestão para que então ela evitar, tá? Orientar ela a beber água entre as refeições para evitar então a náusea. Evitar bebidas açucaradas, né? Como os refrigerantes e os sucos industrializados e as bebidas com cafeína, no caso café, chá preto, chá mate. Esses mencionados anteriormente não substituem a água, dificultam o aproveitamento de alguns nutrientes, né, a absorção dos nutrientes e devem ser evitados durante o período de gestação para favorecer o controle de peso e também evitar o aparecimento de doenças, né, pessoal, como diabetes, por exemplo, que a gente vai discutir depois. Então, pessoal, qual que é o objetivo, né, do exame que a gente vai realizar nessa mulher? No caso da altura uterina, na medição da altura uterina, o que a gente quer? Identificar o crescimento do bebê, tá? Então, não é só através do exame de ultrassom que a gente verifica o crescimento do bebê. Isso dá para ser realizado também através da medição da altura uterina. Nós vamos depois aprender na prática, tá, pessoal? Ele deve ser realizado da sínfise púbica, do osso da sínfise púbica até o fundo uterino. E o que a gente busca? Identificar o crescimento do bebê, diagnosticar os desvios da normalidade a partir da relação entre a altura uterina e a idade gestacional e identificar também a posição que o bebê está dentro.
Da 20ª semana até a 30ª semana, normalmente é bem próxima à idade gestacional com a altura uterina, tá, pessoal? Normalmente ela varia em 2 centímetros para menos ou para mais. Então, assim, é muito comum, por exemplo, uma mulher que tem 20 semanas de gestação, que ela esteja com 20 de altura uterina, ou 18 ou 22, tá? É uma variedade normal. Na ausculta do BCF, né, o que a gente verifica? É considerado normal a frequência cardíaca fetal entre 120 a 160 batimentos por minuto. Então, o ideal é que a gente posicione a gestante em decúbito dorsal, com o abdômen descoberto, tá? Para que a gente faça, então, a verificação. Vamos identificar o dorso fetal, ou seja, a costa do bebê. Além de realizar a palpação, deve-se perguntar à gestante em qual lado ela sente mais os movimentos fetais e o dorso estará sempre ao lado oposto, né? Porque se o bebê está chutando, por exemplo, do lado esquerdo, significa que a costinha dele está do lado direito. E daí é aí que a gente escuta, tá? Quando disponível, a gente vai utilizar o sonar Doppler, que eu vou apresentar para vocês depois na aula prática. Procurar o ponto de melhor ausculta dos BCFs na região do dorso fetal, porque tem uma variação de ausculta, tá? De acordo com a localização do coração do bebê, né? Lá na barriga. Vamos fazer também o controle do pulso da gestante para certificar que os batimentos que a gente está ouvindo, eles são do bebê, né? E não da mulher, porque às vezes a gente pode estar pegando alguma artéria abdominal da mulher e achar, né? Nossa, mas tá dando uma frequência cardíaca de 80, não é do bebê, né? Provavelmente esse valor é da mãe. Então, quando a gente verifica aí o pulso dela, a gente observa então se é o batimento dela ou do bebê. Fazer o controle dos batimentos cardiofetais por 1 minuto, observando a sua frequência e seu ritmo. Vocês vão observar que ele vai variar aí durante 1 minuto. Ele pode variar entre 120 e 160, não é comum que ele baixe mais que isso, nem que ele aumente mais que isso, tá? Registrar o batimento cardiofetal na ficha perinatal e no cartão da gestante e avaliar o resultado da escuta. Na palpação obstétrica, o que a gente visa? A gente visa observar a posição do bebê, né, em relação ao corpo da mãe. Ou seja, a gente vai verificar aí qual que é a posição que ele se encontra, tá? Então, é importante que a gente delimite, como na primeira imagem lá, né, o fundo uterino, para a gente sentir ou as nádegas do bebê, né, ou a cabecinha do bebê. Nas laterais, né, para que a gente faça a delimitação do dorso desse bebê. Na região da sínfise púbica, a gente vai tentar verificar, então, a cabeça, né? Ver se esse bebezinho aí tá de cabeça para baixo ou de bundinha, se ele tá fixo, ou seja, já entrou na sínfise púbica, ou se ainda tá móvel, se ele tá alto, né? Se movimentando. E depois fazer a delimitação contrária, tá? Para avaliar também aí a questão do dorso e da parte abdominal aí desse. Vamos também registrar, né, na ficha perinatal e no cartão da gestante os movimentos fetais, ou seja, se está presente ou ausente, né, se a gente sentiu o bebê mexer ou se a mãe falou que ele está mexendo, e orientar sempre a mãe a observar os movimentos fetais, né, porque o bebê, ele vai mexer, né, ele tem que mexer durante o dia. Tem bebês que vão mexer mais de manhã, outros mais à noite, outros mais à tarde, outros vão mexer o tempo todo, mas é importante que a mãe avalie se o bebê ele está se movimentando ou não, porque o movimento do bebê mostra também a vitalidade desse bebê, tá? Que pode ser alterada, por exemplo, por uma função inadequada da placenta ou por a mãe não estar se alimentando bem, tá? Então a gente tem que avaliar tudo isso quando ela refere que não está sentindo mexer. E as mamas, né? A gente vai fazer aí as orientações quanto aos cuidados, que no caso não tem cuidado nenhum, né? A gente não deve orientar a mãe a fazer absolutamente nada durante a gestação, pelo contrário, né? Deixar a fisiologia agir por si só orientar ela a usar um sutiã confortável, porque a mama ela aumenta de tamanho, ela fica sensível, né? Então que ela use aí um sutiã confortável, para não sentir nenhum. Vacinas, né? Quais são as vacinas que a mulher grávida, né, ela deve tomar? A influenza, que é oferecida em dose única e pode ser oferecida, né, aplicada em qualquer idade gestacional.
A dupla adulto, que no caso, né, difteria e tétano, que ela vai tomar em 3 doses em qualquer idade gestacional. Tem a hepatite B, que ela vai tomar 3 doses, mas ela deve ser administrada após o primeiro trimestre, porque ela pode interferir no desenvolvimento do bebê. E a DTPA, que é administrada a partir da 20ª semana ou até 45 dias após o parto, que vai prevenir, então, coqueluche, tá, pessoal? Então, essas são as vacinas que a mulher, ela vai tomar durante a gestação. Se o calendário dela tiver ok, né, a gente só vai acompanhar e daí vai fazer a DTPA a partir da 20ª semana de gestação. Então, quem são as mulheres classificadas como risco habitual? Ou seja, quais são as mulheres que nós temos autonomia para atender enquanto enfermeiros? Mulheres com menos de 15 anos ou maior do que 35. No caso da ocupação, mulheres que fazem esforço físico excessivo, que têm a carga horária extensa, rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, estresse. Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente se tratando de adolescente. Situação insegura, baixa escolaridade, menor do que 5 anos de estudo regular, condições ambientais desfavoráveis, altura menor que 1,45 e IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade, desde que não estejam acompanhados de outras doenças crônicas, tá? Então, a gente tem autonomia para atender essas mulheres que apresentem ou que se adequem, né, a essas fatores relacionados à história reprodutiva anterior, recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo mal formado, macrosomia fetal, síndromes hemorrágicas ou hipertensivas, intervalo interpartal menor do que 2 anos ou maior do que 5. Mulheres nuliparidade são mulheres que nunca pariram, e multiparidade, mulheres que tiveram partos. Mulheres que foram submetidas à cirurgia uterina anterior, mulheres que foram submetidas a 3 ou mais cesarianas. E fatores relacionados à gravidez atual, ganho ponderal inadequado, infecção urinária e anemia. Ou seja, todas essas nós podemos atender enquanto... Aqui eu coloquei para vocês, né, uma imagem que mostra aqui, né, quando meu bebê vai nascer, né, que foi uma pesquisa que foi realizada e para que vocês conheçam, né, qual que é o período maior aí, então, que a gente tem do nascimento. Vamos lembrar, a gestação normal, né, ela vai durar de 37 até 42 semanas, tá? Se vocês olharem aí no nosso gráfico, vocês vão observar que o pico de nascimento, né, quando a gente tem aí 60% aí dos partos aconteceram entre 40 semanas de gestação. Então, lembrem que a data provável do parto é calculada a partir de 40 semanas de gestação. Por quê? Porque, normalmente, a maior parte dos bebês vão nascer com 40 semanas, tá? Então, por isso que a gente aplica aquela fórmula lá para chegar na data provável do parto. Então, olhem aqui no gráfico desde o começo. 2,5% dos bebês vão nascer entre 36 e 37 semanas, 20% entre 37 e 39 semanas. 60% vão nascer entre 39 e 41 semanas. Depois, 15% entre 41 e 42 semanas e 2,5% entre 42 e 44 semanas. Mas, professora, como assim 44 semanas? A gente tem que lembrar que tem essa variação de erro de idade gestacional, tá, pessoal? Que pode ser 2 semanas a mais ou 2 semanas a menos. Algumas equipes acompanham partos após 42 semanas, desde que essa mulher seja bem acompanhada de perto em ambiente hospitalar, tá? Quanto à vitalidade do fluxo da placenta, os movimentos fetais, o bem-estar materno também. Então, referente a terminologias, o que a gente tem? É considerado termo precoce os bebês que nascem de 37 a 38 semanas e 6 dias,
É considerado o termo completo o bebê que nasce de 39 semanas a 40 semanas e 6 dias. É considerado o termo tardio o bebê que nasce de 41 semanas a 41 semanas e 6 dias. E é considerado como pós-termo os bebês que nascem de 42 semanas em diante, tá? Então, esses são dados que a gente tem aí da American Congress of Obstetricians and Gynecologists, tá? Então, são os dados americanos aí que a gente tem referente à idade gestacional. Então, o que é importante, pessoal, a gente saber? A qualidade do pré-natal e nascimento dessa nova vida depende de você, né? E a saúde da mulher que está gerando também. Então, faça o melhor sempre. O que eu tenho acompanhado aí durante a minha vida profissional é que muitos enfermeiros na atenção primária, né, nas unidades básicas de saúde, eles estão despreparados para acompanhar a mulher durante o período gestacional, mesmo que elas se enquadrem dentro da classificação de risco habitual. Eles se sentem inseguros e despreparados para fazer esse atendimento. Então, acabam delegando aí para os profissionais médicos, né? E o que eu percebo? Que os médicos deixam de atender os casos que realmente cabem a eles, que são as gestações de alto risco e outros problemas ginecológicos no qual a gente não tem autonomia para resolver. Então, a gente fica aí com a demanda do serviço totalmente comprometida por conta dos profissionais despreparados, tá? Nós temos o Manual do Ministério da Saúde disponível, que tem todas as condutas perante as queixas, as dúvidas, as patologias. Então, assim, só não acompanha mesmo o pré-natal adequadamente quem não quer, né? Quem não quer estudar, quem não quer ter esse comprometimento. E a gente tem que enxergar, né, a mulher de maneira integral, dar ouvido para todas as suas queixas, todos os seus anseios, lembrando que é um período de fragilidade, onde ela tem que ser acolhida, onde ela tem que ser ouvida, onde ela não pode sair da unidade sem todas as suas dúvidas sanadas, né? Por mais bobo que pareça a sua queixa, a sua preocupação, a gente, enquanto profissional, tem que levar em consideração. Na caderneta de gestante, que é entregue para ela na primeira consulta, tem várias intercorrências que são comuns na gravidez e o que ela pode fazer para amenizar. Então, é importante que a gente oriente também ela consultar, ler, né, a caderneta de gestante. Eu vou publicar para vocês a caderneta no portal e também vou levar, quando a gente tiver a nossa aula prática, todos os papéis que a gente tem que preencher durante as consultas de pré-natal, tá, pessoal? Para que vocês tenham acesso, para que vocês conheçam, saibam, né, como preencher. E se vocês tiverem aí, né, alguma dúvida referente à nossa aula, vocês podem me enviar por e-mail, tá bom? Para mim também é difícil dar aula para vocês assim longe, porque eu sei que muitas dúvidas ficam pelo caminho e nem sempre a explicação que acontece pelo áudio é a mesma do que o olho no olho, onde eu consigo usar a lousa, onde eu consigo interagir com vocês. Mas a gente tem que se adaptar, eu tenho fé que tudo isso logo vai passar, que logo a gente vai se encontrar e a gente vai adequar aí todo esse processo de ensino e aprendizagem para que vocês consigam produzir, né, para que vocês consigam compreender, entender tudo que vocês precisam para aplicar depois enquanto enfermeiro. As referências que eu usei foi o caderno de atenção básica de pré-natal de baixo risco do Ministério da Saúde e o calendário de vacinação também do Ministério da Saúde. Então, vocês podem acessar, né, nessas referências para que vocês tenham informações mais completas a respeito da nossa discussão, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.